esse ministério, essa igreja, pastor Walter, os amigos que aqui eu estou tendo já desse ano de 2017. Louvar a Deus aqui por essas vitórias que os irmãos estão tendo. Glória a Deus. Né? Toda batalha, ela tem seu campo de ação e a vitória é certa. Não há vitória sem luta. Não há nada que possa ser grandioso para a nossa vida que se não tem uma luta, se não tem um revés, se não tem uma situação. As experiências vêm exatamente por causa dessas situações que nós vemos acontecer. E eu estava uma vez, antes de eu entrar aqui no texto, eu estava uma vez fazendo uma questão, uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta e uma pessoa, um pastor, e ele falou assim: olha, tem coisas que na terra Deus deixou para os homens resolver. Para os homens resolver. Quando os homens não estão em sintonia com Deus, Deus vai agir da forma melhor para aquele que está fazendo aquilo que Ele quer. É isso que a Bíblia ensina. Deus tem prioridades. Deus tem prioridades. A obra de Deus não para por causa de nada, mas nada mesmo, não para por causa de nada. E eu sou pastor já, estou pastoreando igreja já há quase 20 anos, e nesse tempo todo a gente tem visto muitas coisas. Quando tem uma igreja, que a igreja está unida, reunida para fazer a vontade de Deus, o próprio Deus, Ele vai agir. Ok? Ele não age com condão, não, varinha de condão. Não, às vezes traz um mal-estar, traz um sentimento, como se fosse uma situação que não poderia estar acontecendo, às vezes acontece, mas eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. E outra coisa que eu preguei na minha igreja esses dias, e preguei mesmo na minha igreja esses dias, sobre questão de maldição. Ninguém tem poder de amaldiçoar ninguém. Ninguém tem poder de amaldiçoar ninguém. O que acontece? O que acontece? O seguinte, eu sou pastor de uma igreja. Se alguém quiser sair da minha igreja, lá onde eu estou, ok? Eu não gostei, não quero sair. Eu vou falar com ele: eu estou triste, você saiu e tal, mas eu não tenho poder de chegar e falar com ela: você está amaldiçoado por causa disso. Não tem. O que amaldiçoa o homem é pecado. O que amaldiçoa o homem é quando há um ato de pecado contra a autoridade, no sentido quando essa situação não é uma situação que quebrou-se, né? Quebrou-se acordo, quebrou-se coisa, aí sim, aí é outra coisa. Mas a igreja, ela é soberana. A igreja, o corpo de Cristo é soberano. Se a igreja toda concorda, isso não, eu não estou falando porque sou amigo do pastor, não. Eu estou falando porque isso é uma coisa bíblica, uma coisa que acontece. A igreja é soberana para estar aqui, ali, em qualquer lugar. Homem nenhum tem poder sobre você, sobre mim. Você tem autoridade para decidir. Se você decidiu ficar ao lado de quem cuida de você, trata de você, cuida da sua vida, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Isso não tem dúvida. Eu já saí de uma igreja, já estive em uma igreja há muito tempo, e quando eu decidi sair, o pastor que estava lá falou: não, se você sair daqui, a bênção de Deus não vai na tua vida, tal. Ele lá ficou, a coisa não deu certo lá, e eu prosperei. Agora, se vocês estão aqui para fazer a obra de Deus,
já estão fazendo a obra de Deus, fica tranquilo. Bom, Deus vai estar aqui. E eu sou uma das pessoas que não prego mesmo, aonde eu sei que tem rebelião. E o caso aqui não houve rebelião, porque houve uma questão de atuação de homens da igreja, da soberania da igreja, para crescer e fazer a obra de Deus. É isso que eu creio. Tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número Mateus capítulo número 6. Mateus capítulo número 6, que diz assim, verso 19 em diante: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós, homens, muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Repitam, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, todavia, contudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus começa o seu ministério e ele começa dando o seu decálogo no monte da bem-aventurança, e ele vai ensinando aquela multidão que começou a estar com ele ali. Ele começa a falar sobre agora uma das coisas mais difíceis de vencer na vida, possivelmente a coisa que nós, para alguns de nós, para nós mesmos, para qualquer um, é impossível até nós vencermos isso, que é a inquietação, a ansiedade. A ansiedade, eu não sou psicólogo, mas a gente lê um pouquinho. A ansiedade, ela está presente na vida do ser humano desde quando ele é criança.
desde quando ele é bem novo ainda. A ansiedade pela fome lhe traz a necessidade de chorar. Ele chora porque a ânsia pela comida. E algum tempo depois ele vai tomando entendimento de algumas coisinhas e vai vivendo aquele momento de ansiedade. Você vê que uma criança, quando ela está chegando perto, ela começa a ter, a sua mente já começa a vasculhar sobre o certo e errado, sobre as coisas. Quando começa a chegar essa época de Natal, ele já começa a ficar ansioso, se vai ganhar presente ou não. Começa a ficar nervoso, começa a ficar, fala demais. Por quê? Porque esse é um sentimento, algo que tem na vida do ser humano desde a sua infância. Mas com o passar do tempo, nós vamos ficando adultos, nós vamos controlando algumas ansiedades, algumas ansiedades, mediante algumas coisas mais supérfluas, menos importantes para a nossa vida, com menos valores que tinham quando nós éramos crianças. É impossível ter aqui alguém ainda que chore por um pirulito que não ganhou, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Amém. Mas talvez tenha em algum lugar alguém que esteja nervoso por causa de um pirulito que não ganhou. Tem gente que é assim, né? Por quê? Porque nós somos adultos, nós crescemos, nós agora somos homens, somos mulheres, somos pais, alguns somos... E sabemos que o pirulito é uma coisa supérflua, uma coisa passageira, uma coisa que, né, um brinquedinho, uma boneca que a gente está querendo, alguém está querendo. Por exemplo, eu nunca tive um ferrorama, né? Mas não vivo estressado porque não tenho um ferrorama hoje, ok? Mas alguns dizem até que algumas das frustrações da infância, ela pode se manifestar alguns anos depois. O que é uma frustração, pastor? Uma frustração é uma quebra de expectativa, é uma tristeza pela quebra de uma expectativa. É diferente da decepção. A decepção é quando você luta, correu atrás, quase nada te impediu de você pegar esse copo d'água e tomá-lo. Quando você vai tomar esse copo d'água, ele está com um gosto diferente, está com gosto de saloba, está com gosto de alguma coisa ruim. É uma decepção, daquela tristeza. A frustração não, a frustração é diferente. A frustração é uma tristeza que antes de você tomar posse daquele copo d'água, você está com sede, alguns fatores internos e externos a você, ou em você, te impedem de chegar ali. Às vezes até o próprio Deus, ele pode ser um agente frustrador daquilo que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer para a sua vida, e Deus pode te frustrar. Deus pode criar situações para frustrar você de não alcançar uma coisa que Ele não quer, porque sabe, se você pegar aquilo, você vai se decepcionar. Deus pode nos frustrar, mas decepcionar nunca, porque tudo que vem da parte de Deus, e Deus nos deixa alcançar, de Deus vem da vontade dEle para a nossa vida. Não é vontade emissiva, mas é uma vontade direta. Tudo que vem de Deus por vontade direta na nossa vida não nos decepciona. Mas existem algumas pessoas que elas podem estar sofrendo alguns males, e eu não quero entrar muito nesse assunto, alguns males de ansiedade, porque na sua infância, na sua adolescência, foram lhe negadas algumas dessas coisas tão comuns à vida do ser humano. Uma roupinha nova no Natal, um presentinho novo, como a gente está chegando agora. Às vezes viu na casa do coleguinha, às vezes viu na casa do colega. Quem é que não lembra disso, né? A gente lembra muito disso, na casa de um colega, alguém que ganhou um carrinho do bombeiro, alguém que ganhou uma boneca
que na época falavam topogígio, por exemplo. Alguém que ganhou um topogígio. Jesus! Você lembra disso? Ganhei. Talvez a pessoa esteja numa luta interna dentro dela, porque não ganhou um topogígio, um parapedo na época, que eram os brinquedos que as pessoas falavam assim: meu Deus, eu tenho que ganhar um quichute, né? Um quichute, um quilda, Conda. sapato, Conda, né? Conga. uma conga, uma coisa assim, ok? Mas isso são coisas de infância, isso passou, isso são coisas de infância. Mas a gente cresceu. E aqui Jesus está falando de uma coisa, irmão. Jesus está falando aqui de uma coisa que na infância a gente esquece isso, mas na vida adulta agora, ele está falando aqui de ansiedade. E ele está falando de uma coisa aqui, ele começa a falar desse tema, dizendo o seguinte: não junteis tesouro na terra, não junteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem come. Eu comecei a orar a Deus, falei: meu Deus, o Senhor está falando de ansiedade, o Senhor entra numa palavra aqui de ansiedade e começa a falar: não junteis tesouro na terra. E o que é isso? Ele está dizendo aqui, nesses primeiros versículos, que uma pessoa que vive de ansiedade não curada, não tratada, não resolvida, ela é uma pessoa que se segura em coisas que Deus não está satisfeito em vê-la seguro naquilo ali, como se fosse o seu Deus, como se fosse o seu provedor, como se fosse a sua segurança para uma falta futura. É isso que ele está falando aqui. Quando as pessoas começam a juntar tesouro na terra e elas começam a colocar o seu coração nesse tesouro, ele vai dizer isso, ele fala assim: aonde estiver o teu tesouro, o teu tesouro, aí estará teu coração. Ele está falando, porque se você vive numa ânsia, a pessoa vive no mal da ansiedade, a exemplo, e lá embaixo ele vai dizendo isso aqui, a exemplo dos gentios, ok? Ele vai juntar tesouro na terra igual juntam os gentios. Como que os gentios juntam tesouro na terra? Com medo do amanhã, inseguro pelo dia de amanhã, e fazem daquele elemento, daquele tesouro, a sua segurança, a sua força, o seu bem-estar, os seus sentimentos estão ali. A palavra coração aqui, ela não está somente na sede da intelectualidade, mas na sede das emoções. Ele coloca o teu coração, ele coloca tudo, ele sente paz quando ele vê tesouro juntado por ele. Ele se sente, entre aspas, seguro, bem, que vai ter amizade, que vai ter isso, que vai ter aquilo outro, porque ele tem um tesouro, ele está juntando tesouro na terra. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que isso é um mal do século, é um mal do homem, por causa da ansiedade, por causa do dia de amanhã, por causa da vivência, por causa do que há de acontecer no dia de amanhã. Ele está dizendo aqui: quem é que pode acrescentar um palmo ao seu côvado? Por mais ansioso que eu esteja, por tudo que eu faça na minha vida para me garantir um dia a mais, quem pode? Quem pode dizer: o meu tesouro me garante um dia a mais? As minhas propriedades vão garantir um dia a mais. O meu suor, eu vou lutar, eu vou correr atrás para eu ter um dia a mais nessa vida. Quem pode dizer isso? Ele está falando isso, é uma pergunta. Porque não pode. É um ensinamento. Ele está falando: olha, a ansiedade do homem, aqui não tem a cura da ansiedade.
aqui está falando, irmão, escuta aqui, esse texto aqui não é a cura da ansiedade, não, é o que você deve fazer com ela, é para onde você tem que canalizar a sua ansiedade. Aleluia. Porque está todo mundo procurando a cura da ansiedade. A ansiedade não tem cura na vida do homem, porque estamos ansiosos por tudo, até pela vida de Jesus a gente está ansioso. Ansiedade não tem cura, mas quando ela é canalizada para uma direção errada, ela se torna maligna. Porque a ansiedade, ela é um desejo. Se você não tem desejo, você também não consegue ter as coisas boas na sua vida. Você não consegue ter as coisas agradáveis na sua vida. Você não consegue sonhar com um carro bom, você não consegue sonhar com casa nova, você não consegue sonhar com coisa boa. A pessoa que não tem desejos na vida, é uma pessoa, desculpa a expressão, miserável. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Não tem sonho nenhum, não tem projeto nenhum. Então é uma pessoa miserável. O homem precisa de sonho, nós precisamos de projetos. E por causa dos sonhos e projetos, nós temos ansiedade. A ansiedade é alcançar, de ter. E toda a nossa luta, escuta bem, toda a nossa luta é por mais um dia de vida. Por que os hospitais estão cheios? Porque alguém disse que a pessoa está doente. Enquanto ninguém diz que a pessoa está doente, ele não tem, mas falou, você está doente, e você tem mais 3 dias de vida. Quando a pessoa ouve essa notícia e fala, você tem mais 3 dias de coisa, irmão, dá um negócio tão ruim aqui dentro, um negócio tão ruim, que ela vai fazer qualquer coisa para garantir mais um mês de vida. Então ele começa a dizer, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome. Ele não está falando uma coisa, tudo consome. Existem elementos aqui, a traça e a ferrugem são elementos que consomem isso tudo. E se vai consumir o tesouro, vai consumir também aquilo que o tesouro levou lá adentro, que é o teu coração. Você vê que quando as pessoas começam a perder o seu tesouro, as emoções vão embora, fica nervoso, aborrecido, chateado. Quando ele começa a colocar o seu coração no seu tesouro na terra, ele está falando aqui que não é pecado juntar tesouro, é aonde você tem o seu tesouro. Vamos aprender isso aqui. Eu sei que os irmãos aqui sabem, é aonde você tem o seu tesouro. Se o seu tesouro está na terra, estão nos valores da terra, seu coração está aqui. E se a ferrugem vai comer ele, se as traças e ferrugem vão comer ele, logo não somente vão os tesouros, mas também vão os sentimentos, também vão a paz, também vai a paz, vai a fé, vai a comunhão, e as pessoas começam a ficar desse jeito que estão na terra, um querendo comer o outro. Então ele vai dizer, ele vai começar a dar, parece que ele está começando do final para o começo. Por quê, irmãos? Eu sempre, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou lendo alguns textos da Bíblia, eu vejo que Deus vai falar alguma coisa, ele começa do final, como se estivesse falando do começo, do final, para chegar lá no começo, da onde a gente tem que começar as coisas. Porque se você for inverter esses versículos aqui, na lógica seria isso: mas buscar primeiro o reino de Deus e toda essa justiça, tal. Ele vai começando, aí ele vai falar que coisas são essas. Mas ele começa a dizer aonde o homem está. Ele começa a falar
Aonde que nós estamos? Sabe onde você está? Sabe onde alguns de nós estamos? Estamos com o coração na terra. Nervosismo, essa inquietação toda que a pessoa está sentindo, é porque o coração dela está na terra. Aí ele começa a falar: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ele falou assim: mas se eu tenho que ajuntar tesouro, aonde eu ajunto o meu tesouro? No céu. E como é que eu mando o tesouro para o céu? Como é que eu coloco o meu tesouro no céu? Eu fiquei imaginando esse negócio aqui. O que são tesouros? Tesouros são coisas preciosas. Tesouros são coisas que demandou esforço para se ter. Eu estudo um pouquinho, a gente lê um pouquinho. Eu estava querendo entender a mentalidade do dinheiro. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? O dinheiro é o quê? O que é o dinheiro? Bem, eu vou falar rapidamente o que é o dinheiro. Eu escutei um camarada falar isso, e irmãos, eu fiquei assim. Ora, você sai de casa, você vai arrumar um emprego, você bate na porta de alguém, e fala: eu preciso de um emprego. A pessoa vai te fazer duas perguntas: o que você sabe fazer? E quanto tempo você pode me dar do que você sabe fazer? O que você sabe fazer e quanto tempo você pode dar pelo que você sabe fazer é o teu dinheiro. Você estudou, se formou, fez engenharia, é o que você sabe fazer. Quanto tempo você pode dar? 8 horas. Você vai ganhar por 8 horas, dentro do que você sabe fazer, um salário. O dinheiro é o resultado do que você sabe fazer e do tempo que você dá. O dinheiro é isso. Isso é o dinheiro. Isso é o dinheiro. O que nós temos aí são valores econômicos dados dentro do contexto das instituições dos homens, né? O valor anual, o real, o dólar, ok? E tem lá as riquezas do país canalizadas dentro de um valor econômico. Tanto que você parar para pensar: por que não se faz notas e notas e notas e notas e notas e notas e notas? Porque isso não pode ser feito. Porque isso é feito segundo o que? A renda do país. Tudo isso é contado. Não sou muito bom nessa área, mas é tudo isso. Então esse negócio do valor econômico lá é outra coisa. Mas o que é o dinheiro? O tesouro é o seu tempo e aquilo que você sabe fazer. Quando você vai trabalhar, você deu o que você sabe fazer e o seu tempo. Você saiu de casa, você deu 8 horas para um camarada, para uma pessoa, e você deu o seu melhor. Se você entrar dentro de um curso, escute bem, se você entrar dentro de um curso, dentro daquela empresa, aumentou uma oportunidade, aí você entra dentro de um curso, você tem primeiro grau, você estudou um pouquinho mais, você agora não chega mais em casa às 6 horas, você vai chegar em casa às 11 horas da noite. Por quê? Porque você viu uma oportunidade lá, que você precisa do segundo grau. Aí você conversa com a sua esposa, ou conversa com o seu esposo, ou abriu uma oportunidade lá para o ano que vem, e eu preciso do meu segundo grau completo. Você saiu do seu tempo, pegou um pouquinho mais do seu tempo, não vai descansar, você fez o seu segundo grau, chega lá para o seu patrão: olha aqui, eu já tenho o meu segundo grau. Você aumentou a sua qualificação,
porque você aumentou o seu tempo para aquilo ali. Aí o patrão vai olhar para você: bem, agora eu não vou mais te pagar 100, agora eu vou te pagar 150. Os seus 150 vale o seu tempo e o seu esforço. Ele ali, ó, trabalha com obra, com mecânica, é um bom mecânico, correu atrás, já aprendeu. Ele vai receber pelo tempo que ele vai gastar, a mão suja, tal, o negócio todo, pelo que ele sabe fazer. 100 reais, 200 reais. Então o dinheiro é o produto do que você sabe fazer, do seu suor. Pastor, como é que eu junto tesouro na terra? Aqui é que está. Se você dá todo o seu esforço para as coisas que perecem e pouco para Deus, você junta tesouro na terra. Mas se você dá o seu esforço a máximo de você para Deus, você junta tesouro no céu. Aleluia. Aleluia. Você junta tesouro com Ele. Aleluia. Glória Porque a Deus. Deus não quer a sua prata, que você joga a sua prata acima, porque Ele não vai segurar isso. Quando você traz o dízimo e as suas ofertas com carinho, com alegria, você está juntando tesouro no céu. Quando você se esforça para perdoar, você está juntando tesouro no céu. Porque uma boa amizade não vem da terra, uma boa amizade vem de Deus. Quem levanta bons homens para você é Deus. Aleluia. Quem levanta bons parceiros para você é Deus. Pastor, isso é bíblico? É. A Bíblia diz que Moisés precisava de um bom parceiro, Deus levantou um bom parceiro para ele. Quando você junta tesouro na terra, é quando você faz as coisas do teu coração para Deus, para as coisas da terra. Quando você junta tesouro no céu, é quando você faz as coisas na direção de Deus, para Deus. Todo o seu esforço você faz para Deus, você faz para a obra de Deus, você faz para as coisas de Deus, você faz para aquilo que está envolvido a Deus. É por isso que lá no último versículo diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. O versículo de número 20 é respondido no versículo de número 33. Como é que eu posso juntar tesouro no céu? Como é que eu posso juntar tesouro no céu? Colocando meu coração em Deus. E aonde estiver o meu tesouro estará o meu coração. Aonde estiver o meu coração, é aí que estão os meus sonhos, é aí que estão os meus projetos, é aí que estão os meus sentimentos. O apóstolo Paulo escreve a sua carta a Filipenses, e ele vai escrever a mesma coisa semelhante. Ele vai falar sobre ansiedade, e ele fala para que nós coloquemos a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Não andeis ansiosos, mas lançai ela aos pés do Senhor, e Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar vitória. E o mesmo Deus de paz guardará os vossos sentimentos. É isso que Ele está falando. O mesmo Deus de paz guardará o vosso sentimento. Ele está falando: aqueles que colocam seu Deus, seu tesouro em Deus, aqueles que colocam a sua confiança em Deus, aqueles que trabalham para Deus, aqueles que se desgastam para Deus, aquele que dá seu tempo para Deus, aquele que dá o que você acha, né? O que nós achamos que é resto. Ah, pastor, passei a semana toda atribulada, passei a semana toda de luta, passei a semana toda de trabalho, estou suado, estou cansado, estou aqui arrebentado. Mas você está aqui, significa dizer que você está aqui, ainda que alguns possam falar que é resto. Não é resto não, irmão, porque resto, as pessoas alguns estão em casa, não estou falando todo, mas alguns estão,
eu não vou à igreja hoje porque eu tenho que descansar. Eu não vou à igreja hoje porque, não. Você veio descansar na presença de Deus. É verdade, Jesus, aleluia. Você veio ainda dar um dízimo. Glória a você Deus. veio ainda dar uma oferta. Você veio ainda fazer a obra de Deus. Você veio ainda fazer as coisas de Deus. Você está buscando o reino. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Para irmos para o final, ele diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o que ele está falando. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto há luz. Isso aqui é um paradoxo interessante. Portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas.